Nós vamos conversar com o Dr. Tiago Mapes, ele que é da Unidade de Saúde 6 do centro da cidade, doutor Tiago, médico, que vai falar um pouquinho conosco também como é que a gente deve cuidar de nós mesmos durante esse calorão aí que nós estamos passando. Doutor Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco, é um prazer falar com você. E, doutor, temos que tomar cuidado com esse calorão, é? Boa tarde. E aí, Marcos, tudo bom, meu querido? Boa tarde, agradeço o nome do Marcelo, que sempre tá chamando a gente para dar entrevista aí, dando espaço para a gente falar um pouco de saúde. E um abraço a todos os ouvintes aí da rádio H2O. Doutor, calorão ainda persiste até fim de semana, né? E as pessoas têm que tomar algum cuidado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E qual o perigo, né, desse período para as pessoas? E falando assim de algumas idades, crianças, adultos, idosos, né? O que tem que prestar atenção, doutor? Com certeza, Marcos. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada aqui sobre essa onda de calor, de onde é que vem, o que aconteceu. Eu acredito que você já deve ter falado bastante isso. É uma onda de calor, uma massa de ar quente, né, que está vindo da Argentina. Esse país está sendo bastante afetado e que estacionou aqui na região sul do país, no extremo sul, e nessa região aqui, litorânea em Santa Catarina, pegando um pouco oeste. E que ela impede, né, de que há outras massas de ar úmido, de chuva que possam estar vindo da Amazônia, entre na região aqui do nosso litoral e fique formando como se fosse uma bolha, aumentando as temperaturas, né? E aí, ou seja, a boa notícia é que isso é algo momentâneo, apesar de a gente estar sofrendo interferências do clima, né? Há vários pensamentos em relação a isso. Há uns que digam que é o aquecimento global, outros dizem que é um problema cíclico do nosso planeta, mas a gente não vai entrar nessa discussão. O que importa é que está quente, né? E a gente tem que tomar os devidos cuidados. Verdade. E aí o que acontece, meu amigo? A principal coisa que a gente tem que ter causa que o calor excessivo pode causar ao nosso organismo é a desidratação. O que seria a desidratação? É a perda de líquido do nosso corpo, certo? A desidratação ela vem muito por conta do suor. Quando a gente está com calor, o nosso organismo entra no mecanismo de compensação, porque o nosso organismo é inteligente, ele é uma máquina inteligente. Então, o que acontece? O nosso organismo tenta compensar o calor liberando esse calor. E esse calor é liberado através do suor. Então, essa desidratação não é só um líquido que sai, não é só a água que sai. Também saem vários componentes do nosso corpo, como sódio, potássio, entre outros sais minerais que nosso corpo tem, é eliminado através disso. E esses sais minerais são essenciais para a nossa vida. Então, existe problemas até graves podem levar ao extremo calor, né? E aí também o outro fator que também pode causar é a exaustão pelo calor, que como resultado fica a deficiência desses sais minerais, né? Como eu estava falando agora, sódio e potássio principalmente. Os sintomas incluem fadiga, fraqueza, tontura, náusea, dores de cabeça, suor excessivo, e se não tratar pode evoluir para um golpe de calor. O golpe de calor que a gente chama na termologia médica, para o leigo, é a insolação, né? Uhum. Então, outro dia eu estava até no supermercado, fui no final do expediente comprar pão, e encontrei uma veranista lá, ela estava provavelmente com a queimadura de 1º grau. Nossa. Então ela estava típico, né? Aquela vermelhidão, aquela pele bem vermelha, né? Que não chega a ser um bronze, mas sim uma insolação mesmo, queimada. E isso aí tem várias consequências, né? O golpe de calor ocorre quando o corpo não consegue regular a temperatura interna. Pode subir para níveis perigosos. Os sintomas incluem febre alta, pele quente e ressecada, confusão mental, pode causar convulsões e perda de consciência. Isso é uma urgência médica, né? Então, e também as queimaduras. Queimadura, sendo ela de 1º, 2º e 3º grau, todas elas têm as suas complicações, também levam a problemas. Outro problema também que no nosso corpo pode causar, e eu tenho visto isso aqui na unidade, algumas pessoas vieram me relatar isso aí, e que eu provavelmente coloquei um dos fatores que ocasionaram esses sintomas é a questão das câimbras. Por quê? Como eu falei, na hora que a gente desidrata, na hora que a gente perde líquido, o nosso corpo também libera naquele suor o sódio e o potássio. E o sódio e o potássio, principalmente o potássio, é responsável pela contratura muscular. Então, o sódio e o potássio no nosso corpo, ele não pode estar nem de mais nem de menos, tem que estar em equilíbrio. Quando você tem esse suor excessivo, você perde isso e você começa a ter essas contraturas involuntárias. E também a bomba de sódio e potássio é muito importante para a questão do coração.
Então, pode levar até doenças cardíacas. Também acompanhei aqui, é muito comum ter chegado aqui pacientes na nossa unidade de saúde relatando hipotensão. Por quê? Porque as nossas veias e as nossas artérias, elas não são só um caminho por onde o sangue corre para levar os nutrientes para nossas células. Eles também têm a função de controlar a temperatura. Então, por exemplo, quando está frio, é a tendência das nossas artérias a contrair para que o sangue fique guardadinho ali, aquecendo o nosso corpo. Quando está quente, as nossas artérias tendem a dilatar. Quando essas artérias dilatam, pode ocasionar, por exemplo, a famosa hipotensão, que a pessoa pode até cair. Se a pessoa cai numa estrada, numa via de muito fluxo, pode ocasionar problemas maiores, né? E também isso aconteceu comigo hoje, nesse calor, acho que foi o dia mais quente dos últimos dias, foi o dia de hoje, sensação de 41 graus. Eu estava vindo na BR, o ar-condicionado ligado, extremamente frio. Quando eu desci do carro, no próximo ali ao meio-dia, eu senti um choque térmico muito forte. Existe um problema também que algumas pessoas já cometeram, que é a paralisia de Bell. É aquela paralisia facial momentânea, que pode durar algumas semanas, ocasionada por conta do choque térmico, né? Então, naquele momento ali, o nosso corpo entra no choque térmico, que pode ter uma lesão desses nervos que nervam a região da face, fazendo com que a pessoa tenha uma paralisia muito parecida com um acidente vascular cerebral. Então, desde problemas mais simples, como desidratação, né? Outra coisa também que a gente pode ter que ter cuidado, principalmente na alimentação. Um alimento que, num período com temperaturas mais amenas ou na época de frio, um leite longa-vida que está na geladeira, que duraria ali uns 5 dias sem ter nenhum problema, já nessa temperatura, com temperaturas mais quentes, né, mais cálidas, esses produtos tendem a estragar com maior rapidez. Aí vem um outro problema que, além de ser um problema de saúde pública que aumenta o número de pessoas até a unidade básica de saúde ou até os hospitais, UPAs, é um problema que também pode levar a consequência séria, que seria a desinteria, o problema de diarreia, né? Que muita gente procura nessa época de calor. Por quê? Porque foi comer uma maionese mal condicionada, uma bebida que não estava na temperatura ok, aquele alimento está em processo de deterioração e pode levar a uma gastroenterite. Aí a pessoa procura a unidade de saúde. Então, são esses maiores problemas que a gente tem que estar atento, né? E aí, como a gente já foi falado, as principais coisas que a gente precisa para combater a hidratação é se hidratar muito, beber mais água do que habitualmente a gente bebe. Alô, tá me escutando? Tô ouvindo, doutor. Pode falar. Deu uma travadinha. Isso. Então, beber bastante água. E aí aquela coisa da sobrevivência mesmo, né? Na época do frio a gente procura se agasalhar para cuidar do frio, na época do calor excessivo a gente procura usar roupas mais amenas, roupas que de algodão, de tecido mais leve, que a gente possa ter um equilíbrio da nossa temperatura para não causar esse choque de calor, né? Também, como eu te falei, o exemplo da veranista, evitar a exposição ao sol. Não é que você não possa usufruir da praia, principalmente nessa época tão bonita do ano, que a gente está aproveitando nossos balneários aqui em Jaguaruna. Uhum. É importante, mas ter um horário. A gente não precisa estar meio-dia, 1h da tarde, no ápice do sol quente, já está quente por natureza, tá na praia, né? A gente pode procurar um horário de temperatura mais ameno para estar procurando, estar se divertindo nas nossas praias. Também é importante evitar a questão das atividades físicas intensas. Então, aquele pessoal que costuma treinar, a gente entende que o pessoal quer estar bem no período aí do verão para poder estar usando suas roupas de banho, mas a gente sabe que a atividade física, como eu te falei, já está quente. Se você exercita, no momento que você faz a atividade física, você tem um procedimento onde seu coração vai bater mais forte. Batendo mais forte seu coração vai fazer com que o fluxo sanguíneo aumente no seu corpo. E esse fluxo sanguíneo aumentando, você vai ter o quê? Você vai aumentar a temperatura do seu corpo. É por isso que quando a gente faz atividade física, a gente transpira, né? Então, se você já está transpirando por conta, está tendo suor, por conta da temperatura, e você vai fazer uma atividade física onde você vai transpirar mais, também pode ocasionar vários problemas, né? E também é importante fazer uma alimentação leve pelos mesmos motivos que eu estou citando aqui. Quando você faz uma alimentação muito pesada, você usa muito energia, você usa muito do seu corpo para fazer a digestão desse alimento. Então é por isso que é recomendado fazer a questão da alimentação mais leve, né? E como você já estava falando aí na entrada,
a gente tem que ter cuidados, principalmente com as crianças e com nossos idosos, porque são pessoas vulneráveis que não têm acesso a ter a geladeira. Imagina uma pessoa acamada, uma pessoa que é cadeirante, que não consegue ter acesso à alimentação nem bebida fácil. Então é importante estar sempre levando água, sempre hidratando essas pessoas que requerem maiores cuidados, né? E também, principalmente com os animais. A gente sabe que muitos hoje pessoas têm animais de estimação, essas pessoas precisam trabalhar o dia todo, e aí esses animais ficam na casa. Então o mínimo que se pode fazer é procurar colocar uma quantidade maior de água no recinto onde esses animais procuram estar bebendo esse líquido. E também a questão de procurar colocar o animalzinho, como na época do frio a gente procura colocar agasalho, colocar num lugar mais fechado para o animal ficar, não deixar o animal preso nem sob o sol, porque o animal sofre tanto como a gente, é um animal, né, um ser vivo. Então seriam esses cuidados basicamente que a gente teria que falar. E também aproveitar a oportunidade para falar, por exemplo, se as pessoas fizerem essas medidas que aqui a gente está falando, com certeza não vão ficar doentes, não vão vir procurar unidade de saúde, porque o que é que está acontecendo? Hoje as unidades de saúde estão se enchendo por doenças sazonais, como, por exemplo, eu estou falando a desidratação e a diarreia, né? As gastroenterites, que a gente chama. Então, elas estão se enchendo, aumenta o número de filas, aumenta a espera, né? Então, aqui em Jaguaruna, a gente tem ofertado, a gente tem falado sempre do serviço de telemedicina para esses pacientes que estão nesse calor excessivo. Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a telemedicina. Todas as unidades básicas de saúde têm ali o QR Code, tem também o número da telemedicina para estar realizando esse chamado. E lá vai seguir as orientações, vai fazer uma hidratação, as orientações que o médico passar, né? Porque geralmente é atendido pelo médico. Então, a gente tem procurado investir nesse setor para poder que as pessoas da comodidade da sua casa possam tirar suas dúvidas e, em último caso, procurar a unidade de saúde já para fazer um tratamento. Ok, doutor Tiago, muito obrigado pelas informações importantíssimas aí. Tomara que as pessoas fiquem atentas, né? Porque ainda vão ter mais alguns dias de calor e é importante que as pessoas fiquem em alerta sobre todas essas dicas aí que você nos passou. Muito obrigado, doutor, e a gente está sempre à disposição. Agradeço o convite e, população, cuide, beba bastante água, mais do que o habitual, e cuide dos nossos idosos, das nossas crianças e dos nossos animais. E também queria deixar um recado para aquelas pessoas que trabalham, que há necessidade, pessoas que precisam fazer a limpeza da nossa cidade, precisam estar trabalhando baixo sol, que os patrões, as pessoas que flexibilizem um pouco esse horário, porque não é humano estar trabalhando sob um sol tão quente, perfeito, né? Perfeito. Obrigado muito pela participação, doutor Tiago. Estamos sempre à disposição aqui na H2O. Um abraço, boa noite. Outro, boa noite.